Olá, turma, vamos lá para a nossa aulinha de ciências, correção da atividade, que falava sobre o sistema reprodutor, né? Nós vimos que nós temos dois sistemas reprodutor, o feminino e o masculino, né? De acordo com o sexo, vão ter órgãos específicos e produção específica para cada sexo, ok? O mesmo sistema reprodutor feminino não é o mesmo masculino. Primeira questão dizia assim: conhecendo as células sexuais masculinas e femininas, explique o que você entende por fecundação. Isso aí seria uma resposta pessoal. Você, como aluno, qual a sua opinião sobre o que quer dizer fecundação? Aí no livro tem uma sugestão, mas você poderia dar a sua resposta, certo? Contanto que ela tivesse essa mesma característica aí, ó. Que a fecundação é quando o espermatozoide ele se une com o óvulo, formando uma célula ovo ou formando um zigoto, ok? Então, de acordo com se você colocou, tem essa mesma, como é que eu posso dizer, definição, então está correto. É a união do óvulo com o espermatozoide, ok? Segunda questão. Responda o que são espermatozoides. São células sexuais masculinas. Espermatozoide não vai ter no organismo feminino, só masculino. B. Quais as funções dos testículos? Produzir hormônio, que é a testosterona, que é o hormônio masculino, e armazenar o quê? Produzir e armazenar os espermatozoides. O que são óvulos? Aí os óvulos são o quê? Células sexuais femininas. E qual a função dos ovários? Produção do hormônio feminino, que são o estrogênio e a progesterona, e também abrigar as células sexuais femininas, que são os óvulos. Então, os hormônios femininos são diferentes do masculino e a função do óvulo é diferente da função do testículo, ok? Página 177. Observe as imagens a seguir e escreva o nome das estruturas. Depois, escreva abaixo as imagens qual o sistema reprodutor masculino e feminino. Aqui nós temos o quê? Nós temos o útero, a tuba uterina, a vagina e os ovários. Então, aqui nós temos o que? O sistema reprodutor feminino. Na segunda imagem, nós temos o testículo, a uretra e o pênis. Então, aqui nós temos o sistema reprodutor masculino. Quarta, o que significa reprodução? Marque a alternativa correta. É a capacidade que os seres têm de produzir novos seres da mesma espécie. A outra opção é a preparação do corpo para uma nova fase da vida? Não. É a maturação do sistema reprodutor masculino e do feminino? Não. Então, a reprodução é quando você reproduz. Um ser humano vai reproduzir um novo ser da mesma espécie. Uma cachorra, uma cadela vai reproduzir um cachorro, ok? Vamos ver agora o nosso próximo conteúdo que fala sobre o sistema endócrino. Tio, o que é esse sistema endócrino? Nunca ouvi falar. O sistema endócrino, ele é responsável de controlar todas as funções do nosso organismo, junto com o sistema nervoso. Nós vimos que o sistema nervoso, ele dá o comando para o restante do corpo. E no caso do sistema endócrino, ele vai produzir os hormônios por diversas glândulas que vão ajudar o sistema nervoso a realizar essas atividades, ok? Então, aí nessa tabela, ele mostra quais são as glândulas e qual a sua função hormonal. Tireoide, qual é a função? Para ossificação e para o crescimento. Está localizada no pescoço. Então, assim, quando a pessoa tira a tireoide, o que é que ela vai ter que fazer? Vai ter que tomar medicamento para o quê? Para substituir esse hormônio, né? Porque é um hormônio importante.
importante, porque ele contribui para o fortalecimento dos nossos ossos e contribui para o nosso crescimento, ok? Aí vem a outra glândula, hipófise, que ela está situada na parte inferior do crânio e controla o funcionamento das outras glândulas. Seus hormônios são responsáveis pelo crescimento do corpo. Quando há excesso de hormônio de crescimento, o resultado é gigantismo. E quando há falta, ocorre o nanismo, né? Que realmente vocês que estão nessa fase de crescimento, o pediatra ele vai ficar observando. Se você está crescendo muito rápido, além do normal, ele já vai fazer com que vai dar uma olhada nesses hormônios, na produção deles, e se estiver produzindo demais, ele vai passar um medicamento ou alguma atividade que diminua. Como também, se ele estiver produzindo menos, que a pessoa está com a baixa estatura, ele vai passar uma natação, que ajuda no crescimento, e vai passar algum hormônio para ajudar essa glândula, ok? Pâncreas está ligado ao sistema digestivo e regula a quantidade de glicose no nosso sangue. E o que é que ele produz? Os hormônios da insulina e a glucagon. Então, se a pessoa não estiver produzindo normal, vocês já viram que tem gente que tem diabetes e tem que tomar insulina todos os dias. Por quê? Porque essa glândula não está produzindo normalmente. Suprarrenais. Localiza-se sobre os rins e produz a adrenalina, hormônio responsável em situações de grandes emoções e perigos. Então, essas suprarrenais é que vai fazer o quê? Essa adrenalina faz com que a gente fique muito feliz, né? Ou algum acontecimento, a gente fique triste, a gente tenha medo, né? Tudo isso é responsável por essa glândula. Ovários são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais femininas na puberdade. No período, há transformação no corpo, os quadris se enlargam, os seios crescem, nascem pelos nas axilas e os pelos púbios e ocorre a menstruação. Então, os ovários é uma glândula importante, porque ele vai transformar, vocês que estão na pré-adolescência, vai transformar o corpo de vocês para que vocês possam gerar uma criança, né, na fase adulta, ok? E os testículos, da mesma forma, ele vai produzir, são células que vão produzir os hormônios, são glândulas que vão produzir os hormônios específicos do homem, que vai fazer com que crie pelo nos testículos, com que a voz fique mais forte, com que apareça barba, que os músculos se desenvolvam, né? Então, tudo isso é responsabilidade do sistema endócrino. A tia vai botar um videozinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Fixar melhor. O sistema endócrino é um sistema regulatório interno que ajuda a manter, integrar e regular as funções corporais, proporcionando estabilidade ao meio interno. Os órgãos do sistema endócrino são denominados glândulas. Elas podem ser endócrinas, exócrinas ou ambas. As glândulas se dividem em 3 grupos: glândulas puramente endócrinas, que são a hipófise, a pineal, a tireoide, a paratireoide e as suprarrenais.
As glândulas que também atuam em outro sistema, o hipotálamo no sistema nervoso. Pâncreas, que atua no sistema digestório. O timo, no sistema imune. E as gônadas, no sistema reprodutor. E o terceiro grupo, os órgãos que contêm algumas células endócrinas, que são o coração, os rins, além do fígado, do intestino delgado, que não serão abordados aqui. As glândulas secretam mensageiros químicos denominados hormônios. Os hormônios são secretados na corrente sanguínea para atingir determinado órgão-alvo ou célula-alvo. Os hormônios são responsáveis por diversas funções como reprodução, crescimento, desenvolvimento, contração e relaxamento muscular, respostas a estresses físico e fisiológicos, síntese proteica, alteram a permeabilidade da membrana celular, entre outros. Os hormônios se ligam a receptores no alvo, iniciando respostas bioquímicas, chamadas de mecanismo de ação celular do hormônio. O termo meia-vida de um hormônio é o tempo necessário para reduzir a concentração do hormônio pela metade. É uma boa indicação de quanto tempo o efeito do hormônio persiste. As várias células endócrinas do corpo são estimuladas e secretam seus hormônios por meio de 3 tipos de estímulo: humoral, hormonal e neural. Humoral são as oscilações nos níveis de íons e nutrientes. Por exemplo, as células da glândula paratireoide monitoram diretamente a concentração de íons cálcio no sangue. Qualquer declínio nessa concentração, elas secretam um hormônio que age no aumento de cálcio nos níveis sanguíneos. Outro exemplo, aumento de glicose no sangue. O pâncreas libera insulina, que promove a entrada de glicose nas células. Então, os níveis de glicose logo abaixam, encerrando a liberação da insulina. Hormonal. Resposta aos estímulos hormonais recebidos de outras glândulas endócrinas. Ou seja, o único propósito é promover a secreção de outros hormônios. Um exemplo, o hipotálamo do cérebro secreta alguns hormônios que estimulam a parte anterior da hipófise a secretar seus hormônios, a qual, por sua vez, estimula a secreção hormonal de outras glândulas endócrinas, a tireoide, a suprarrenal e as gônadas. E neural. A atividade neural afeta a liberação dos hormônios. Exemplo, neurônios simpáticos, durante o estresse, estimulam as células na medula da glândula suprarrenal a liberar adrenalina e noradrenalina durante situações de lutar ou fugir. Podemos classificar os hormônios em 3 categorias. Hormônios esteroides, que são todos derivados do colesterol. Hormônios amínicos, são derivados de um único aminoácido. E hormônios peptídicos, são a grande maioria e são aminoácidos unidos. No próximo vídeo vou falar sobre cada uma das glândulas. Ok, gente? Daí foi só para vocês terem uma noção de como funciona esse sistema endócrino, né? Aí no livro de vocês mostram, né, as glândulas que a gente falou, que no vídeo também foi citado.
Fala da ação dos hormônios, né? Que é influenciada tanto pelo sistema endócrino como pelo sistema nervoso, que a tia também falou no início. E ele vem também falar aqui das glândulas exócrinas. O que são isso? Em nosso corpo possuímos também glândulas exócrinas, que liberam as substâncias produzidas em canais que muitas vezes se abrem na superfície externa do corpo. São diferentes das endócrinas, por possuírem canais especiais que conduzem seus produtores, secreções, para o exterior da glândula, ao invés de despejar na corrente sanguínea. Então, nós temos aí o fígado. O fígado é a maior glândula do nosso corpo, responsável por liberar vitaminas e minerais e sintetizar os hormônios. Então, o fígado é muito importante. Nós temos também as glândulas sudoríparas, que são responsáveis em manter a nossa temperatura e eliminar as substâncias tóxicas por meio do suor. Temos as glândulas mamárias, que só vai existir no organismo feminino, que o papel dela fundamental é o quê? A liberação do leite pelas fêmeas para amamentar os recém-nascidos. E as glândulas lacrimais vão liberar as lágrimas, são responsáveis pela lubrificação dos nossos olhos. Glândulas sebáceas são glândulas microscópicas responsáveis pela lubrificação e flexibilidade da nossa pele, liberando sebo ou cera oleosa, especialmente em nosso rosto ou no couro cabeludo. Se a gente demora muito a lavar o cabelo, a gente percebe o cabelo bem oleoso, não é isso? Em virtude das glândulas sebáceas. Glândulas salivares atuam no processo de digestão por meio da produção de saliva, né? Então, ela está na nossa boca. Vocês vão responder as atividades de casa. Na próxima aula a gente corrige, tá bom? Qualquer dúvida, a tia tá lá no grupo para ajudar vocês. Beijos.